Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos nós desejamos ser declarados justos aos olhos de Deus. Mas a maior parte está grandemente equivocada quanto ao processo de justificação. É comum as pessoas pensarem que podem alcançar a justiça mediante as obras que fazem e que, pensam elas, agradam a Deus. O que o Senhor nos revela, porém, na sua palavra, é que todas as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado e não podem agradar a Deus. Assim, não é pelas obras que somos declarados justos diante de Deus, mas mediante a fé naquele que por nós e para nós alcançou essa justiça que nunca poderíamos alcançar. Abramos então as Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia. Gálatas, capítulo 3, Epístola do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler apenas alguns versículos, mas eu exorto os irmãos a lerem depois todo o capítulo 3, não só todo o capítulo 3, mas também seria bom que lessem toda a carta aos Gálatas, seria certamente de grande edificação para todos. Mas vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 3, começando no versículo 6 até ao versículo 14. E depois iremos ler a partir do versículo 24 até ao versículo 29. Portanto, primeiramente, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, vamos iniciar a leitura do versículo 6 até ao versículo 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabem, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E agora, a partir do versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Oremos. Damos-te graças, ó Pai, porque nos salvas, verdadeiramente não pelas nossas obras, mas pelo teu amor e pela tua misericórdia. Estaríamos eternamente perdidos se atentasses para as nossas obras. Mas damos-te graças, porque grande é o teu amor e grande é a tua misericórdia. E onde abunda o pecado, abunda a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder de regeneração, de salvação, de santificação. Damos-te graças, pois, porque um dia nos chamaste, nos atraíste a ti, nos libertaste do jugo do pecado, da maldição da lei, nos reconciliaste contigo em Cristo Jesus. Damos-te graças porque Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, foi feita maldição por nós, para que nele pudéssemos ser abençoados por ti. Agora, Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos a compreender realmente esta boa nova. Ajuda-nos, Senhor, a viver tão bem, dá-nos a força e o poder para podermos viver em conformidade com a tua vontade e humildemente e sinceramente agradecidos, porque és tu o nosso Salvador e o nosso Redentor na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. É por Ele e nele que nós todas as coisas te pedimos, louvamos e bendizemos. Amém. Este é um texto muito importante, certamente, e volto a repetir, seria bom que lessem toda a carta aos Gálatas, nomeadamente todo este capítulo 3, para compreenderem bem a importância da mensagem, a mensagem de Deus para nós, o Evangelho, que, como todos sabem, significa a boa nova. E esta é, de facto, uma boa nova. O problema crucial é saber se somos salvos pela obediência à palavra de Deus, pela obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ou se somos salvos pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Por outras palavras, se somos nós que nos salvamos por meio da nossa obediência a Deus, por meio das nossas obras, por meio daquilo que realizamos na tentativa de agradar a Deus, mesmo de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, ou se é Deus que nos salva, porque verdadeiramente nós não podemos salvar-nos a nós mesmos, não podemos verdadeiramente viver de uma forma perfeita, como Deus requer através da sua palavra, através da sua lei, e por isso estamos sempre perdidos, estamos sempre culpados, declarados culpados aos seus olhos, a menos que pela sua graça temos revista da justiça e da santidade de Cristo, e assim nós possamos ser achados justos aos seus olhos, declarados justos aos seus olhos. É o caso, portanto, é o caso de Abraão. Então, como havia muitos crentes ainda influenciados pelo judaísmo, e alguns, certamente, crentes judeus que tinham aceitado Cristo como Salvador, mas ainda estavam com uma mente muito judaica, uma mente muito legalista, e pensavam que Cristo só não era suficiente. Era necessário também, da parte deles, uma obediência perfeita à lei. A lei continuava, portanto, de pé, com todo o seu poder, para aqueles novos cristãos, aqueles judeus que se tinham tornado cristãos. E então, Paulo vai revelar, através do exemplo de Abraão, neste caso aqui concreto, na carta aos Gálatas, seria bom também ler depois a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que também nos fala deste mesmo assunto. Toda a carta aos Romanos também nos fala neste assunto, sobretudo os primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos.
Então vejamos o que Deus nos diz através da sua palavra. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Notai que neste momento ainda nem sequer havia lei. A lei foi dada por Deus a Moisés muitos anos depois. Muitos anos depois, a lei foi dada por Deus a Moisés. Séculos depois. Mas Abraão foi justificado aos olhos de Deus. E a raiz dessa justificação, a causa dessa justificação é a fé. Deus falou e Abraão creu na palavra de Deus. Isto é que é fundamental. Nós somos justificados, ou seja, declarados justos aos olhos de Deus. Nós nunca seremos justos em nós mesmos. Repito, é em Cristo que somos justificados e é a justiça de Cristo que nos justifica. É porque Deus, por meio da fé, nos reveste da justiça de Cristo. Nós somos declarados justos aos seus olhos. Em nós mesmos continuamos pecadores. Mas como Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, agora Deus olha para nós e não vê o nosso pecado, mas vê a justiça do seu Filho. Porque nós cremos nesta boa nova. É Deus quem nos justifica por meio da fé em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça. Então, o exemplo é Abraão. Abraão foi declarado justo aos olhos de Deus porque creu na palavra de Deus. Nós, quando cremos no Evangelho, quando cremos nesta boa nova de que estamos a falar, nós somos justificados, ou seja, declarados justos aos olhos de Deus. Portanto, é isso que Paulo nos diz. É o caso de Abraão, assim como Abraão, que creu em Deus, ou é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Como os irmãos depois poderão verificar, se lerem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Abraão. Ou seja, a verdadeira descendência de Abraão não é segundo a carne, é segundo o Espírito, é segundo a promessa. E, portanto, se quisermos saber quem são os verdadeiros filhos de Abraão, temos que olhar para a fé em Cristo Jesus. Porque reparem que Abraão creu na palavra de Deus. E todos os que são filhos de Abraão são filhos de Abraão porque também têm a mesma fé de Abraão, possuem a mesma fé de Abraão. Portanto, é esta fé que nos torna filhos de Abraão. Abraão creu na palavra de Deus e nós cremos em Jesus Cristo. Não esqueçamos que Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. A própria palavra de Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Portanto, o Cristo eterno, o Logos eterno, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, é Jesus Cristo. E quem são agora os verdadeiros filhos de Abraão? Onde é que encontramos a verdadeira descendência de Abraão? Não são os israelitas segundo a carne. O verdadeiro Israel de Deus não é segundo a carne. Não é a descendência carnal de Abraão. O verdadeiro Israel de Deus portanto, o povo que crê na palavra de Deus, como Abraão creu na palavra de Deus. E aqueles que rejeitam Jesus Cristo, rejeitam a palavra de Deus. Aqueles que não reconhecem Jesus como o Messias, como o Cristo, não creem na palavra de Deus. A própria palavra de Deus, repito, encarnou, fez-se carne, habitou entre nós. Quem crê em Jesus Cristo, crê na palavra de Deus. Como Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, todos aqueles que creem, todos aqueles que são da fé, que creem em Jesus Cristo, que creem na palavra de Deus, são filhos de Abraão. E por isso mesmo, esta justificação não está circunscrita à descendência carnal de Abraão. Não são só os judeus segundo a carne, ou seja, a descendência carnal de Abraão, que são justificados. É todo aquele que crê, independentemente de ser ou não ser descendência carnal de Abraão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê na palavra de Deus, é descendência de Abraão.
é a verdadeira descendência de Abraão, segundo a promessa, segundo o Espírito, não segundo a carne. E é isso que Paulo diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, os não-judeus, portanto, aqueles que não são da descendência carnal de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. Portanto, esta boa nova foi anunciada a Abraão. Esta boa nova de uma salvação universal, de uma salvação para todos os homens, mediante a fé. Deus não faz exceção de pessoas. Esta salvação não é apenas para a descendência carnal de Abraão. É para todo aquele que crê em Jesus Cristo. É pela fé que somos justificados. E esta lei da fé, é uma lei universal. Deus é o Salvador de todos os homens e não apenas dos judeus. Deus quer que todos se salvem, não apenas os judeus. E é por meio da fé que Deus salva os pecadores, sejam judeus ou gentios, portanto, sejam judeus ou não judeus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro esta boa nova a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Notai que esta salvação revelada em Cristo Jesus, esta salvação de Jesus Cristo, é para todas as nações. E por isso nós iremos ver no livro do Apocalipse aquela visão que João tem daqueles milhares e milhares de santos que estão louvando o Senhor na eternidade. Homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas, um número que era incontável, uma multidão incontável de homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas, louvando o Senhor, glorificando o Senhor, porque reconheciam no Senhor, no Cordeiro, a salvação. No sangue do Cordeiro tinham lavado as suas roupas e estavam purificados. Portanto, eles reconheciam no Cordeiro o Salvador. E era uma multidão incontável, inumerável, de homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas. Assim se cumpre a palavra de Deus. E este Evangelho, esta boa nova, foi anunciada a Abraão, dizendo: em ti, na tua descendência, reparem, em ti todas as nações serão benditas. Todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, por meio da fé, a fé de Abraão, Deus vai justificar toda a criatura, independentemente do sexo, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor da pele, independentemente da posição social, enfim, como iremos ver aqui mais à frente. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente de Abraão. Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa Israel. Mas quem são os verdadeiros israelitas? Onde encontramos o povo de Deus? Onde está Cristo, está o povo de Deus. Onde não está Cristo, não temos povo de Deus. Cristo é o cabeça, o chefe do seu povo. E é em Cristo que vamos encontrar todos aqueles que são membros desta família de Deus. A filiação nesta família passa por Jesus Cristo. Ele é o Filho unigênito e nele nós somos todos filhos de Deus. E ele se torna, em relação a nós, o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, é nele que se encontra a família de Deus. Queremos saber onde se encontram os filhos de Deus? Olhemos para Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Quem não está em Cristo pode ser descendência carnal até de Abraão ainda. Pode ter a sua genealogia ainda Abraão como pai, mas é apenas uma genealogia humana. Aos olhos de Deus, essa pessoa, se não está em Cristo, por muito israelita que seja em termos humanos, não é um verdadeiro israelita aos olhos de Deus. Não é um filho de Deus, não é um filho de Abraão. Não esqueçamos isto, irmãos. Há muita confusão nos nossos dias. Não esqueçamos isto. Os verdadeiros filhos de Abraão, a verdadeira descendência de Abraão é Cristo. Como neste mesmo capítulo, Paulo diz, a descendência de Abraão é Cristo. E só aqueles que estão em Cristo é que são descendência de Abraão.
Só aqueles que creem na palavra de Deus, como Abraão creu na palavra de Deus, é que são verdadeiros filhos de Abraão. E, portanto, Paulo continua. Só aqueles que são da fé são benditos com o crente de Abraão. Agora, aqueles que são das obras da lei, que ainda querem viver debaixo da lei e não debaixo da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, aqueles que pensam que por si mesmos podem alcançar esta justiça obedecendo à lei, e aqueles, portanto, que pensam que ainda podem alcançar aos olhos de Deus a justiça que Deus requer mediante a lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele, reparem, maldito todo aquele que não permanecer. Portanto, não se trata apenas de fazer momentaneamente algo, mas de permanecer, de fazer sempre algo, permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, para sermos justificados aos olhos de Deus, temos que continuamente, em toda a nossa vida, cumprir tudo quanto está escrito, fazer tudo quanto está escrito na lei. E é evidente, obviamente, para quem seja sincero e honesto e se conheça a si mesmo e conheça a lei de Deus, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque ninguém pode cumprir a lei como Deus requer, com toda a perfeição que Deus requer. Aliás, é sempre a pergunta que nós temos que nos colocar a nós mesmos, Ou seja, o que é que Cristo veio cá fazer? Sim, isto é fundamental. A necessidade de Cristo vir ao mundo na pessoa de Jesus para nos salvar. Se nós nos pudéssemos justificar a nós mesmos através da lei, se nós pudéssemos cumprir a lei como Deus requer, com toda a perfeição que Deus requer, continuamente, não apenas numa faceta da nossa vida, mas em todas as facetas da nossa vida e continuamente. Se nós nunca transgredíssemos a lei, nunca fizéssemos nada contrário à lei, se sempre obedecêssemos à lei, nós nos justificávamos a nós mesmos. E nesse caso, o que é que Cristo veio cá fazer? O que é que Jesus veio fazer? Sim, a necessidade de Cristo vir ao mundo para nos salvar é, digamos, decisivo. Essa necessidade é decisiva para que nós possamos cair em nós mesmos, refletir e dizer: é porque eu realmente estou perdido, é porque realmente eu não posso cumprir a lei. Então, Cristo veio para cumprir a lei, Cristo veio para obedecer à lei de uma forma perfeita e alcançar, portanto, aquela justiça que nós nunca conseguiríamos alcançar. Fazer aquilo que realmente agrada a Deus e nos revestir dessa justiça. Claro que Ele é justo em si mesmo, não precisava de alcançar a justiça, porque Ele é justo em si mesmo. Mas como homem, e em nosso lugar, e para nós, Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu a lei, alcançou a justiça, cumpriu toda a justiça de Deus. Nem um tilo, nem um jota foi omitido da lei sem que tudo fosse cumprido. E Cristo cumpriu toda a lei. E assim nos libertou da maldição da lei. É isso que Paulo nos diz. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É pela fé que Deus nos justifica, que Deus nos declara justos. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a fé exige que nós façamos aquilo que é perfeito aos olhos de Deus e que Deus exige, mas de uma forma perfeita. E se fizermos aquilo que Deus exige de uma forma perfeita e contínua, então alcançamos a justiça. Mas como nós sabemos, é evidente que não o podemos fazer porque somos pecadores. Desde que caímos, a nossa natureza foi totalmente depravada e corrompida e é-nos impossível cumprir a lei, obedecer à lei de uma forma perfeita em todas as coisas que a lei ordena. Não é apenas algo que a lei ordena, mas em todas as coisas que a lei ordena. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, Cristo foi à cruz, precisamente para levar sobre si o nosso pecado. A nossa maldição caiu sobre Ele. E é porque a maldição que nos estava reservada devido ao nosso pecado caiu sobre Ele,
que levou sobre si os nossos pecados, é que agora Deus nos pode abençoar em Cristo Jesus. Deus nos pode abençoar nele e por ele. Vede, ele foi amaldiçoado para que nós sejamos abençoados. Este é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Este é o amor de Cristo Jesus para connosco. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios também, portanto, aos que não são judeus, por Jesus Cristo. E para que pela fé em Jesus Cristo, nós recebamos a promessa do Espírito. Nós temos o Espírito de Deus. Este Espírito foi prometido ao povo de Israel. E colocarei em vós, portanto, tirarei, este é o concerto que farei convosco. Este é o concerto que farei convosco, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Tirarei o coração de pedra, dar-vos-ei o coração de carne e colocarei nesse coração de carne o meu Espírito e farei que andeis nos meus caminhos. Ou seja, a obediência a Deus é obra de Deus em nós. Nós obedecemos a Deus porque Deus, pelo seu Espírito, nos guia neste caminho de obediência. Ele nos dá o poder e a força para obedecer. É certo que nós temos um corpo sujeito ao pecado e por isso essa obediência é continuar, não ser perfeita. Mas a obediência perfeita de Cristo nos santifica e nos justifica. Por isso, para a nossa imperfeita obediência, temos a perfeita obediência de Cristo. Reparem que é sempre, mesmo como crentes, nós nunca obedecemos de uma forma perfeita. Claro que Deus nos dá o poder para obedecer, poder para viver em conformidade com a sua vontade, mas devido ao pecado que existe na nossa carne, nós nunca obedecemos ainda de uma forma perfeita. Mas Deus cobra a imperfeição da nossa obediência com a perfeita obediência de Cristo. Foi para isso mesmo que Cristo foi santificado e se santificou a si mesmo, para que nele fôssemos também santificados. Porque é que ele se santificou a si mesmo e se aperfeiçoou na santificação, se ele é santo como Deus, que é, para que, como homem, nos pudesse revestir da sua justiça e, portanto, nos pudesse nele santificar e nele pudéssemos ser santificados. Então, para que é que serve a lei? Versículo 24. Então, vamos para o versículo 24. Reparem, de maneira que a lei nos serviu de pedagogo, pedagogo, mestre. A lei serve-nos de pedagogo para nos conduzir a Cristo. Como é que a lei nos serve de ou pedagogo? Como é que a lei nos ensina e nos conduz a Cristo? Precisamente revelando a nossa impotência, revelando o nosso pecado, revelando a nossa incapacidade, a nossa total incapacidade de cumprir essa lei como Deus requer. Reparem que a lei de Deus não muda. As exigências de Deus não mudam. Deus é santo. E a lei de Deus revela essa santidade de Deus. E o que Deus exige é que sejamos santos porque Ele é santo. Que sejamos justos porque Ele é justo. E, digamos que a medida dessa justiça, a medida dessa santidade, é-nos revelada pela lei, que por sua vez revela a santidade e a justiça de Deus. Faz isto e viverás. Agora, nós estamos muito longe de poder cumprir a lei como Deus requer. E repito, a lei é um toldo, porque há muitos que gostam apenas de salientar alguns mandamentos da lei, talvez porque nesses mandamentos não se sintam tão fragilizados. Mas a lei é um todo, e o que Deus requer é uma obediência total. Desculpem o pleonasmo, uma obediência total a toda a lei, uma obediência total à totalidade da lei. É isto que Deus requer, e foi isto que Jesus fez. Foi para isto que Cristo veio ao mundo na pessoa de Jesus, para cumprir totalmente a lei na sua totalidade. E assim alcançar a justiça como homem, para nos revestir, repito, dessa justiça quando cremos nesta boa nova. Quando cremos nesta boa nova, que Ele nos reconcilia com Deus mediante a sua obra, mediante a sua vida nesta peregrinação terrena e a sua morte sacrificial em nosso lugar, a sua morte expiatória em nosso lugar.
maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei deve nos levar ao reconhecimento de que nós estamos perdidos. E então, reparem, só quando compreendemos a lei, ainda hoje, só quando compreendemos a lei, como ela deve ser compreendida, como Deus requer que seja compreendida, como Cristo nos ensinou a compreender essa lei. Portanto, porque Cristo veio nos ensinar a compreender a lei, porque os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus tinham tanto falseado a lei, estavam a interpretar a lei de uma forma totalmente errónea aos olhos de Deus. Então Cristo veio nos dar a revelação da lei como Deus requer que nós a compreendamos. E nessa revelação, que implica não só as obras que fazemos, mas aquilo que está no nosso coração e na nossa mente, porque basta pensarmos, basta desejarmos, basta sentirmos para sermos considerados pecadores, mesmo que não cumpramos aquilo que pensamos, não realizemos aquilo que pensamos ou aquilo que sentimos, mas já somos pecadores mesmo sem realizar, mas só quando o pecado é consumado é que chega à morte, isso também é verdade. Mas o facto é que somos pecadores, então é importante que nós tenhamos consciência de que a lei revela esta realidade e então leva-nos a aceitar a boa nova. Reparem, a boa nova, o Evangelho, é boa nova precisamente quando nós só é boa nova para aqueles que compreendem a sua situação, a situação em questão, a situação de perdidos, de pecadores perdidos eternamente. Então, ecoa esta boa nova. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a boa nova do Evangelho. Esta é a boa nova, portanto, do Evangelho. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Mas nós só podemos realmente reconhecer esta nova como boa quando reconhecemos os nossos pecados. Se nós pensamos que ainda podemos fazer isto, fazer aquilo para sermos justificados, então esta boa nova não nos diz nada. É uma nova que não é uma notícia. Esta notícia não é uma boa notícia, é uma notícia que não nos diz nada. Não há Evangelho sem reconhecimento do pecado e da situação em que nos encontramos de perdição eterna. A nossa incapacidade de cumprir a lei como Deus requer para sermos justificados. Só quando Deus nos revela esta realidade através da sua lei, através da sua palavra, então é que nós podemos compreender a grandeza da notícia, enfim, como a notícia é boa, é maravilhosa. Aquilo que tu não podes, eu posso. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Cristo veio na pessoa de Jesus precisamente porque estávamos perdidos e veio para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Este é o Evangelho, esta é a boa notícia, esta é a boa nova. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, nos ensinou para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Agora, depois que a fé veio, já não faz sentido estar a procurar ainda através da lei sermos justificados, como acontecia com alguns cristãos ainda judaizados ou ainda com tendências judaizantes, com mentes legalistas. Não fazia sentido agora dizer que somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, que estamos salvos em Cristo, e ainda procuramos salvar-nos a nós mesmos, que estamos justificados em Cristo, revestidos da justiça de Cristo, e continuarmos a querer justificar-nos a nós mesmos através das nossas obras, através da nossa obediência à lei. Então, se queremos, reparem, não há duas alternativas. Não há duas alternativas. Há uma única alternativa. É Cristo. Portanto, ou queremos que só em Cristo somos justificados, ou se procuramos ainda, para além da fé em Cristo, alcançar a nossa própria justiça por meio da obediência à lei, caímos da graça. Estamos separados da graça. Estamos separados de Cristo. E estamos perdidos novamente. Voltamos para o lamaçal do pecado, para a maldição da lei. Voltamos para a maldição da lei. Caímos, portanto, da graça de Deus. Ou seja, deixamos de estar na graça de Deus e de confiar em Cristo Jesus. Como Paulo nos diz nesta mesma carta. Portanto, isto é muito importante. É só pela fé em Jesus Cristo que somos justificados. Só pela fé em Jesus Cristo que somos justificados. Porque esta justiça repetimos e voltamos a repetir e nunca é mais repetido. Esta justiça não é nossa, é de Cristo. Deus declara-nos justos não porque sejamos justos, mas porque nos revestiu da justiça de Cristo. E, portanto, nós somos declarados justos ou achados justos aos seus olhos porque estamos revestidos da justiça de Cristo.
Aliás, vamos ver isso mais à frente daqui a pouco. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de nada. Porque todos sois filhos de Deus. Reparem, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não importa a nossa nacionalidade. Já vamos ver. Não importa quem somos em termos humanos. Todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora reparem, porque todos quantos fostes, isto é muito importante, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isto é óbvio, não é? Não esqueçamos que neste mesmo capítulo, no versículo 16, reparem, no versículo 16, neste mesmo capítulo, no versículo 16, Paulo diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Portanto, a verdadeira posteridade de Abraão é Cristo. Portanto, todos quantos estão em Cristo são posteridade de Abraão, são descendência de Abraão. Quem não está em Cristo não é descendência de Abraão. Pode ser descendência carnal de Abraão, repito, pode pertencer ao povo de Israel, segundo a carne, mas não pertence ao povo de Israel, segundo a promessa. Não pertence ao Israel de Deus. Não pertence ao Israel espiritual. Enfim, é só aqueles que estão em Cristo, porque Cristo é a posteridade, a única, a verdadeira posteridade de Abraão. É Cristo. Portanto, nós estamos em Cristo e somos posteridade de Abraão, herdeiros de Abraão, herdeiros das promessas, herdeiros do Espírito que Deus prometeu a Abraão. Ou estamos fora de Cristo e não importa o que sejamos em termos humanos, estamos fora, não pertencemos à descendência de Abraão. Então, reparem, Paulo diz: porque todos quantos fostes batizados, mergulhados em Cristo, nós fomos mergulhados em Cristo, imersos em Cristo, portanto, tornámos participantes de Cristo, tornámos membros do seu corpo, portanto, estamos revestidos de Cristo. Esta imagem do batismo é muito importante. Nós, como que fomos mergulhados, imersos em Cristo, penetramos em Cristo, e portanto estamos revestidos de Cristo. Assim como quando somos batizados, estamos imersos na água e a água nos cobre, totalmente. Também, agora nós somos batizados em Cristo e estamos totalmente cobertos em Cristo, cobertos por Cristo. Portanto, isso significa que estamos revestidos de Cristo. E Cristo é a posteridade de Abraão. Então, se estamos revestidos de Cristo, se estamos em Cristo e revestidos de Cristo, então pertencemos à posteridade de Abraão. Somos a verdadeira descendência de Abraão. E nisto não há nacionalidades. Não há nacionalidades. A promessa é de todas as nações serem benditas em Abraão. Nisto não há judeu nem grego. Não há judeu nem não judeu. Não há nacionalidades. Não há escravo. Aqui a palavra é servo, é escravo. Na altura, não é escravo nem livre. Não interessa a condição social. Portanto, não interessa a nossa nacionalidade. Não interessa a condição social. Não há macho nem fêmea. Algumas traduções modernas têm não há masculino nem feminino, mas o texto, na língua original, é mesmo não há macho nem fêmea, em grego. É importante isto, porque hoje há muita confusão acerca do género, etc. Isto não tem nada a ver com o género, é macho e fêmea. Portanto, não há macho nem fêmea, não há masculino nem feminino, não há macho nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há acessão de pessoas, quer por nacionalidade, quer por questões de ordem social, nem mesmo por questões de ordem sexual. Todos aqueles que estão em Cristo são verdadeira descendência de Abraão, são filhos de Abraão. E, obviamente, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isto é muito importante. É em Cristo que somos justificados, é em Cristo que somos santificados e é revestidos de Cristo, verdadeiramente revestidos de Cristo, que nós, portanto, nos tornamos participantes desta herança prometida a Abraão. E é o poder de Cristo que transforma as nossas vidas. É o poder de Cristo que transforma as nossas vidas. Portanto, é o poder de Cristo que faz com que
não haja divisões em questões de nacionalidade, em questões de cor da pele, seja em questões que forem. Cristo transforma completamente a nossa vida, muda a nossa vida e nos santifica nele e por ele. Então, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não podemos cumprir a lei, mas Cristo cumpriu. Cristo nos reveste da sua justiça e Cristo nos santifica. E agora, Cristo em nós, o poder do Espírito de Cristo em nós, vai revolucionar a nossa vida e vai nos levar a viver em conformidade com a vontade de Deus, buscando verdadeiramente aquilo que agrada a Deus, buscando verdadeiramente realizar obras que agradem a Deus, mas reconhecendo que essas não são essas obras que nos justificam, não são essas obras que nos salvam, mas são essas obras que revelam apenas a justificação que temos em Cristo, a salvação que temos em Cristo, o poder de Cristo em nós. E essas obras, então, que são realizadas em Deus e pelo poder de Deus em nós, essas obras têm um galardão e uma recompensa eterna. Que esta seja uma realidade na nossa vida. Amém.